Boa tarde, alunos, professora Simone. Hoje a gente vai encerrar com a aula prática. Assim, até eu vou colocar algumas imagens e a gente vai fazer tipo uma revisãozinha, tanto dos micro-organismos quanto dos critérios citológicos de processo inflamatório. Para que daí a gente finalize o módulo 2 e na próxima semana, né, dia 3, na terça-feira, será a nossa prova teórica, no horário da disciplina, ok? Eu não vou postar outra aula hoje, uma aula teórica, até para dar tempo de vocês estudarem e para não confundir o que vai cair na prova. Então, cai na prova tudo que a gente falou até hoje, tá? Incluindo essa aula que eu vou dar agora. Na próxima aula, semana que vem, vou fazer a prova e já posto uma aula de HPV no horário da prática, tá? Que aí a gente já começa o módulo 3, que é lesão intraepitelial cervical, que também é conteúdo para prova teórica 2, tá? Então, nós vamos falar hoje, na aula prática 4, dentro do módulo 2, citologia de processo inflamatório, é a parte 5 de processo inflamatório, tá? Então, a gente vai, como eu falei para vocês, aqui é só rever o que a gente já viu, tá? Então, tem algumas imagens mostrando, então, alguns critérios que nós vimos na aula passada de processo inflamatório, ou seja, critérios citológicos, alterações na célula que indicam um processo inflamatório. Nessa primeira imagem aqui, o que vocês podem ver? Bom, nós temos, né, células superficiais aqui, eosinofílicas, e nós temos uma célula intermediária, olha o tamanho do núcleo, eosinofílica. Então, célula intermediária eosinofílica, pseudoeosinofilia, ok. Temos um filtrado leucocitário, ou seja, temos leucócitos aqui, então, indicativo de processo inflamatório. E nós temos um critério aqui que a gente chama de halo perinuclear. Então, essa alteração aqui, essa alinho claro em torno do núcleo, bem delimitado, pequeno, restrito ao contorno nuclear, né? Aqui está um pouquinho menor, aqui também tem, né? Então, isso aqui a gente chama de halo perinuclear e pseudoeosinofilia. Nessa outra imagem, o que a gente pode ver? Aqui a gente está vendo vacuolização citoplasmática. Então, são vacúolos dentro do citoplasma dessas células aqui, tá? Indicando um critério de processo inflamatório. Lembra que para a gente dar o laudo de processo inflamatório no esfregaço, nós temos que ver no mínimo 3 critérios citológicos, tá? Quer seja em relação ao núcleo ou em relação ao citoplasma. Ambos aqui são em relação ao citoplasma, tá? Essa outra imagem, nós temos pseudoeosinofilia, tem um certo pleomorfismo aqui, porque essa célula está com um formato bem diferente, né? Do normal. E nós temos, então, inclusões citoplasmáticas, né? A fagocitose, indicando, então, também critério de inflamação. Esse citoplasma até está vacuolizadinho, ó, parece espumosozinho. Tem vários vacúolos pequenininhos aqui dentro, mostrando que essa célula está em atividade de fagocitose. Então, processo inflamatório também, né? Em relação ao citoplasma, claro. Aqui nós temos critérios em relação ao núcleo. Então, aqui nós temos uma célula que também está bastante vacuolizada, mas o núcleo dela está partido, que a gente viu que é um sinal de degeneração celular, que nesse caso a gente chama de cariorrex, né? Tem a cariopicnose, cariorrex e cariólise. Essa núcleo em pedaços, assim, fragmentado, a gente chama de cariorrex. Então, a gente tem cariorrex aqui. Esse núcleo aqui também tá com cariorrex, pequenininho, mas tá? Nós temos aqui metacromasia. Lembra o que é metacromasia? É a célula cicora de 2 cores, né? Então, tem a basofilia e a eosinofilia na mesma célula, né? Temos leucócito, muco aqui, ó, que é muco, tá?
Então, só para a gente relembrar um pouquinho dos critérios de inflamação. Essa lâmina aqui é citólise. O que é citólise? Né? Então, é núcleos de células intermediárias desnudos, sem citoplasma. Nós vimos aqui restos de citoplasma, essa sujeirinha que está por aqui. E bastante lactobacilos, indicando, então, um desequilíbrio na proliferação de lactobacilos, ou seja, eles estão em maior quantidade do que o esperado, e aí eles vão destruir o citoplasma das células intermediárias em busca do glicogênio, né? São as células intermediárias que armazenam o glicogênio. Então, para seu metabolismo, ele busca a fonte de energia, que é a glicose, que está armazenada, então, na forma de glicogênio nas células intermediárias. E quando a gente visualiza essa proliferação aumentada de lactobacilos, a gente vê esse cenário, certo? Esse cenário indica a citólise. É um aumento de lactobacilos que causa, então, essa destruição de células intermediárias. Lembrando que nós não vamos ver citólise quando a gente visualizar núcleo de célula superficial desnudo. Não existe, tá? Aqui tem uma célula superficial, vocês estão vendo que o citoplasma dela está íntegro. Por quê? Porque quem tem glicogênio armazenado são as intermediárias, ok? Essa lâmina aqui, ó, tá mostrando aquela aglomeração de bactérias que tende a ficar em cima da célula, né? Bactérias bem pequenininhas aqui, são como se fossem cocobactérias, são bacilocinhos bem pequenininhos, de Gardnerella, tá? Que é, então, um anaeróbico mais frequente presente na vaginose bacteriana, né? Que é aquela inversão de flora que a gente já viu em resposta à alteração de pH vaginal, que propicia, então, a redução na proliferação de lactobacilos e aumento da proliferação de anaeróbicos, dentre eles a Gardnerella, que se mostra, então, como essas células guias que indicam, células indicativas da presença de Gardnerella, né? Porque são células escamosas que têm acúmulo de bactéria em cima, né? Que elas gostam de ficar em cima, tipo um tapetinho, que a gente chama de clucel, né? Que é, então, sugestivo da presença de Gardnerella vaginalis, tá? É aquele que tem aquele odor específico lá, que a gente já comentou nas aulas anteriores, cheirinho de peixe, né? Tá? Então, Gardnerella, muito frequente nos esfregaços cérvico-vaginais. Aqui nós temos uma cariólise, ou seja, tem só o espacinho onde tinha um núcleo aqui, né? Então, essa célula está degenerada, já não é mais célula, a gente chama de escama, porque ela já perdeu o núcleo. Então, a degeneração, né, começa com picnose, cariorrex e cariólise, tá? Então, essa célula aqui, nós temos só vendo um espaço aqui como se fosse um núcleo fantasma. Critério de degeneração celular de processo inflamatório. Essa célula aqui até parece estar um pouquinho metacromática, mas o que eu quero mostrar mais para vocês aqui são esses micro-organismos aqui, bacilares, então uma bactéria, sugestiva de Leptotrix, tá? Presença de Leptotrix, são aquelas bacilos que imitam letras S, C, U, né? Eles são parecem fios de cabelo, tá? Essa célula aqui é uma célula multinucleada. Os núcleos têm amoldamento, ou seja, parece que eles você desenha um se encaixando no outro, igual se faz com a parede de lajota, assim, vai encaixando, montando eles, né? Chama amoldamento de nuclear. E o aspecto vítreo, fosco aqui, né? Então, aspecto de vidro fosco. Isso é característico da célula de Tizanque, que é a alteração citológica compatível com a presença de herpes vírus, herpes simples aqui, né?
A gente não vê o vírus, mas a gente vê a alteração na célula que indica a presença do vírus, né? Aqui nós temos micro-organismo sugestivo de Cândida, né? Nós temos visualizando aqui, então, pseudo-hifas. Vocês viram na aula passada com a professora Márcia Melli, a aula está excelente. Ela até uma aula, assim, não né, citologia clínica pura, ela serve para microbiologia, serve para diagnóstico, serve para diagnóstico lá na urina, fluidos, né? Então, é uma aula que a gente tentou fazer bem geral, assim, para aproveitar e trazer para vocês o conhecimento da professora e a questão, né, da candidíase vaginal, vulvo vaginal, e para que vocês tenham essa base, né? Então, as estruturas fúngicas aqui, então a gente tem leveduras, né? E pseudo-hifas. Além da presença do micro-organismo, os critérios citológicos que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, então, apagamento de borda citoplasmática. Tem um citoplasma aqui, mas eu não estou vendo a borda do citoplasma, a membrana citoplasmática está apagadinha. O núcleo está um pouquinho aumentado. Essa célula aqui é pseudo-eosinofílica, tá? Que é uma célula intermediária eosinofílica. O normal seria que ela fosse basofílica, tá? E esse amarelado aqui, que está nessas duas células, são células intermediárias, esse amarelado aqui é glicogênio, tá? Ele se forma dessa forma. E a gente também vê alguns bacilos aqui, tá? Aqui nós visualizamos o quê? Visualizamos esse esfregaço mais tendendo para o esverdeado. E a gente lembra que o corrimento, por exemplo, do tricomonas, ele é diferente da cândida, que é um corrimento vaginal mais esbranquiçado, que, né, imita uma leite talhado, assim, grumos esbranquicentos. Aqui na tricomoníase, nós temos, então, um corrimento mais esverdeado. Isso reflete no esfregaço. A gente vê esse esfregaço, as células ficam todas meio esverdeadas e essa sujeira, esse fundo sujo assim, ó, é bem característico do tricomonas, tá? O tricomonas, então, é um protozoário flagelado, que é frequente em infecções do trato genital feminino, tá? Então, tudo isso aqui, ele aparece muito diferente do que a gente vê na urina, né? Lá em fluidos, ou até mesmo no exame a fresco de secreção vaginal. Aqui, ele muda um pouco a sua morfologia, porque ele é fixado e corado por uma coloração diferente aqui, que é a coloração de Papa Nicolau. Então, ele, claro, você não vai ver o flagelo, tá? Você vai ver uma célula mais em forma de pera, né? Com o núcleozinho aqui característico. Então, tem que ter esse núcleo aqui para você fechar, tá? Então, esse padrão citológico que você vê assim é bem característico também. Então, o tricomonas, ele às vezes, na citologia, ele causa um impacto, assim, porque ele muda muito a sua forma em relação ao que é acostumado a visualizar, tá? Mas se você prestar bem atenção, você consegue fazer a analogia e não é difícil, tá? O que acontece bastante aqui não tem, mas às vezes é célula em banquete, ou seja, você tem uma célula escamosa e vários tricomonas em volta dela aqui, como se ela fosse o banquete para os tricomonas. Então, nesse esfregaço aqui não está aparecendo isso, mas é comum que ele se organize em torno de uma célula, fazendo essa célula em banquete. Tá? Aqui, em esfregaços com tricomonas, também é bastante comum que um dos critérios citológicos mais frequentes é o halo perinuclear, tá? Então, aquele halo perinuclear que a gente visualizou lá é muito comum junto com tricomonas, mas não é indicativo, tá? Porque ele pode estar presente também em outros processos inflamatórios, de cândida e tal. Mas quando tem tricomonas é bastante comum
que tem halo perinuclear. Então, você está vendo aqui que várias células têm esse halo perinuclear, tá? A setinha aqui roxa está mostrando isso. Você tem um infiltrado, olha aqui, o esverdeado continua aqui, tá? Apesar de ter um pouco mais de eosinofilia aqui. E aqui está o tricomonas, tá? Aqui é porque está num aumento menor. Esse aqui também é um tricomonas, tá? Aqui, ó, também é. Aqui está num aumento pequeno, não dá para ver, mas o objetivo meu aqui agora era mostrar para vocês o halo perinuclear, tá? Que é bastante frequente, associado ao tricomonas. Qual é o outro micro-organismo que a gente procura toda vez que vê tricomonas? A gente pode procurar um outro que normalmente se associa com ele, Leptotrix, né? Então, a gente poderia dar uma escrutinada maior nesse esfregaço, nessa lâmina, para ver se a gente acha o Leptotrix. Hemácias, tá? Esses pontinhos vermelhos aqui são hemácias. Então, você vê que claramente tem um processo inflamatório pela sujeira do esfregaço, né? Infiltrado leucocitário, as características de processo inflamatório aqui, pseudoeosinofilia, metacromasia, halo perinuclear, já fechamos um processo inflamatório, tá? Aqui, o que a gente tem? Tem células beta-plásicas, tá? Com atipias inflamatórias, que são o quê? Metacromasia, olha aqui, a célula tem duas cores, ela é basofílica e eosinofílica ao mesmo tempo, tá? Temos vacuolização citoplasmática, tá? Inclusive tem uma inclusão citoplasmática aqui, ó, um vacúolo com uma inclusão, que é o que? Isso aqui, clamídia, tá? Essa pontinho vermelho que tem aqui dentro é a clamídia, a bactéria, tá? Então, lembra que a clamídia é uma bactéria intracelular. Então, ela se reproduz em vacúolos dentro do citoplasma de células glandulares ou metaplásicas, tá? Nós temos aqui também aumento do tamanho do núcleo. O núcleo está aumentado em relação ao núcleo normal, tá? Então, vacuolização, metacromasia, aumento do tamanho do núcleo, são células metaplásicas, então, com critérios de inflamação. Além disso, nós estamos visualizando a presença de clamídia. Essa lâmina mostra, basicamente, a disqueratose, né? Então, tem células escamosas queratinizadas. Como é que eu sei isso? Pela coloração oranjofílica, ou seja, laranja, que essas células adquiriram. Normal seria que elas fossem eosinofílicas, porque o normal é que essas células não fossem queratinizadas. Mas um processo inflamatório crônico leva à queratinização do epitélio como um mecanismo de defesa das células contra o patógeno. E nesse caso aqui, especificamente, a gente está vendo paraqueratose, que a célula ainda mantém o núcleo, tá? Quando eu tiver a célula sem núcleo laranja, a gente chama de hiperqueratose, mas isso a gente vai ver com mais detalhes a partir do módulo 3, que a gente vai falar de alterações intraepiteliais, lesões intraepiteliais, né? Porque o HPV, o vírus do HPV, vai estar presente nessas alterações intraepiteliais, que são lesões pré-malignas, tá? O processo inflamatório não é pré-maligno, não tem malignidade nenhuma. Claro que um processo inflamatório crônico não tratado pode até levar ao desenvolvimento de uma malignidade, mas não com tanta frequência, não é raro, até não é nem comum, que processos inflamatórios por esses tipos de micro-organismos que a gente falou aqui na aula, né? Cândida, o herpes, o Leptotrix, Gardnerella, nada disso vai levar ao câncer. É simplesmente o processo inflamatório que vai causar as alterações e os incômodos do processo inflamatório. Agora, na citologia, o que leva ao câncer, em mais de 99% dos casos, é a presença do HPV. E HPV a gente nem falou em processo inflamatório. Por quê? Porque quando a gente visualizar, quando o HPV estiver presente, a gente vai ver bastante ceratinização. Mas isso não indica que ceratinização seja só critério de lesão intraepitelial. Ela também está presente nos processos inflamatórios crônicos,
a cronicidade do processo inflamatório leva à ceratinização do epitélio como um mecanismo de defesa da célula contra o patógeno, e a gente visualiza isso, então, como para- ou hiperqueratose. Aqui nós temos paraqueratose, tá? Associada, então, com aqui a presença de cândida, né? Sugestivo de cândida, que é pseudoífase e as leveduras. Nós temos aqui o quê? Uma célula multinucleada, vários núcleos, né? Até com inclusões, por quê? Porque é uma célula fagocítica, ou seja, é um estiócito. É um macrófago gigante, que a gente chama de estiócito. Que é um macrófago gigante, ou seja, um estiócito, porque quando o macrófago está nos tecidos, a gente pode chamar ele de estiócito. Tem vários núcleos, que são vários macrófagos que se reuniram para tentar combater o processo inflamatório. E aí, qual é a finalidade do estiócito? Ele é uma célula fagocítica, então ele fagocita mesmo. E aqui a gente visualiza, então, vários vacúolos com várias inclusões aqui, ó, todos esses pretinhos aqui, são corpos que foram pode ser restos de célula, micro-organismos, leucócitos, então é tudo produto sendo fagocitado aqui. Então, essa célula gigante multinucleada, a gente chama, então, de estiócitos, que eles estão presentes também em processos inflamatórios crônicos, quando um processo inflamatório recente, ele ainda não tem estiócitos gigantes, ele vai ter macrófagos, estiócitos com 1 ou 2 núcleos, porque é o início ali do combate, né? Da resposta imune celular. Mas, à medida que esse processo ele se alonga, se prolonga no organismo, aí, claro, essa resposta imune celular vai ficar mais intensa e aí o surgimento no esfregaço de estiócito gigante é bastante comum, assim como a ceratinização, tá? Ambos indicam um processo mais crônico. Nós temos aqui duas lâminas mostrando aqui alterações citopáticas, ou seja, alterações na célula, compatível com a presença do herpes simples. Então, é aquela célula de Tizanque que a gente viu antes, que é o quê? Multinucleação com amoldamento e esse caráter vítreo, além do infiltrado leucocitário. Tem um certo pleomorfismo aqui, onde essas células que eram para ser poligonais estão assumindo formatos mais alongados. Indicativo de um processo inflamatório. E a célula de Tizanque, sugestivo de herpes vírus, tá? Essa aglomeração, esse aglomerado de bactérias filamentosas aqui, é o que a gente chama, então, de blue bobs, bolas azuis, né, que são sugestivos da presença de actinomyces. Actinomyces é uma infecção muito comum em usuárias de DIL, tá? Pela adesão que essa bactéria faz ao material do DIL. Tá? Aqui nós temos critério citológico, vacuolização, aumento do tamanho do núcleo. Aqui tem um vacúolo diferente de halo polinuclear, é um vacúolo maior. Binucleação, tá? Célula com 2 núcleos aqui, ó, tá? Leucócitos. Aqui nós temos pseudoeosinofilia. Aqui grânulos cerato-hialinos, é aquela célula em sarampo, né? Então, esses grânulos aqui seriam o precursor da queratina. Então, essas células já estão iniciando o processo para ceratinizar, para levar à disqueratose. E aparece, então, como esses granulozinhos aqui, que a gente pode chamar de célula em sarampo. Aqui nós temos inclusão citoplasmática, vacuolização com inclusão, então, fagocitose dessas células aqui, tá? E mostrando, então, um processo inflamatório também, beleza? Bom, então era isso, sim, é muito simples, muito
fácil, né? De vocês visualizarem. E aqui eu fiz um checklistzinho para vocês estudarem para a prova. Então, o que vai cair? O módulo 1 e o módulo 2, né? Daí ali a gente tem várias aulas que envolvem a anatomia do trato genital feminino. Então, você tem que saber o que é o colo do útero, o corpo do útero, o ovário, entender toda essa anatomia, orifício externo, a junção escamo-colunar, né? Como é que ela fica localizada, o epitélio glandular e o escamoso, como é que onde eles estão nessa anatomia, entender? Então, são aquelas aulas introdutórias que a gente teve no início da disciplina. Falar sobre a coleta, onde que é feita a coleta, como é feita a coleta, os utensílios usados, os materiais utilizados para a coleta, como é preparado a lâmina e como é corada essa lâmina, né? Coloração de Papa Nicolau. Então, você tem que revisar um pouquinho sobre as características morfotintorais entre a célula e o corante, né? Aqueles critérios lá, o corante ácido, a célula, estruturas básicas, onde estão as estruturas básicas na célula, e a basofilia, isso leva à definição de basofilia, eosinofilia, né? Então, entender isso. Temos uma aula lá, prática sobre isso. Ciclo menstrual, tem que entender o ciclo menstrual ali, a fase pré-ovulatória, fase ovulatória, fase pós-ovulatória, os hormônios, como é que eles como é que eles influenciam nesse ciclo e qual é o efeito desses hormônios no epitélio escamoso, né? Estrogênio faz o que com as células escamosas, a progesterona faz o que com as células escamosas, e aí o que a gente pode esperar nos esfregaços em diferentes momentos do ciclo menstrual, tá? Muito fácil também. Depois a gente tem uma aula de ectopia e eversão, para a gente entender que esses hormônios eles podem causar, então, deslocamento da GEC, da junção escamo-colunar, ou seja, o epitélio glandular pode se exteriorizar além do orifício externo, que é o que a gente chama de ectopia ou eversão, tá? E qual é a consequência disso? É a formação, então, a descamação do epitélio, formação da zona de transformação, que é onde você tem a metaplasia escamosa instalada ali. Então, entender o processo de metaplasia escamosa, madura e imatura, tá? Matura e madura, significa isso, tá? Vaginose bacteriana, né? Aquela inversão de flora lá, né? Onde os anaeróbicos vão proliferar. Pode ser mobiluncos, pode ser Gardnerella. Gardnerella, em maior frequência, a gente associa a Gardnerella. Mas entender isso, por que isso acontece, questão do pH vaginal, o que a gente já falou, tá? E, por fim, a aula de processo inflamatório, né? Que vai desde entender sobre os micro-organismos que estão associados ao processo inflamatório, o que seria um processo inflamatório, os micro-organismos e os critérios citológicos. Quais os micro-organismos mais frequentes, como é que eles aparecem e que alterações citológicas estão presentes nessa etapa, ok? E aí, a prova é isso. Daí, na próxima aula, a gente vai começar o módulo 3, que a gente vai falar agora, então, a gente primeiro falou de processo normal, como as células são normalmente, depois processo inflamatório, e a gente vai entrar em lesão intraepitelial pré-maligna. E depois a gente finaliza a disciplina em malignidade, ou seja, o carcinoma escamoso e o glandular, ok? Então, boa sorte, bons estudos. Dúvidas, podem mandar pelo e-mail que eu respondo, tá? E aí eu vou deixar o resto do dia de hoje para vocês começarem a estudar. Daí na próxima aula, além da prova, eu já posto a aula de HPV. Não perca, a aula de HPV é muito interessante, tá?
Interessante porque é uma condição bastante frequente de ocorrência, a importância de entender tudo isso, a gente vai ver como é que ele atua no epitélio, tem a questão da vacina que a gente vai falar, então, o diagnóstico, então, é bem interessante. Por quê? Porque a partir de entender o que o HPV faz no epitélio, é que a gente vai conseguir entender toda a questão da lesão intraepitelial de baixo e alto grau e também o carcinoma, tá bom? Então, até mais.